Obrigado aos visitantes que estão presentes conosco hoje aqui na casa, os que nos acompanham pela internet também. Que o Eterno os abençoe ricamente. Como o Felipe já leu, né? Nós estamos na 38ª Paraxá, Paraxá Corar, ou Coré, o Calvo. É uma Paraxá que tem poucos capítulos, mas é uma Paraxá extremamente importante, pelo que ela quer nos ensinar, pelo que ela quer nos mostrar, pelo que o Eterno já vem nos falando desde o ensino passado que o Leonardo Rodrigues nos trouxe. Cada paraxá verdadeiramente ela tem uma ligação com a outra. Só não percebe quem não presta atenção, só não percebe quem não acompanha, quem não adquiriu ainda o entendimento. Mas para ter esse entendimento basta buscar no Eterno, com oração, leitura da palavra, para que Ele possa abençoar e possa fazer conosco o que nós vamos estudar hoje aqui na porção. E é uma porção interessante, irmãos, porque eu gostaria que os irmãos, à medida que nós fôssemos conversando aqui, né, a respeito do que o Eterno preparou para hoje, vocês aí individualmente, porque eu fiz isso, né? Vocês individualmente comecem a analisar, a pensar sobre o que acontecia lá e o que é diferente do que acontece hoje. Não tem diferença. Então comecem a observar, à medida que nós vamos andando com o estudo, vocês comecem a analisar a atitude de uma pessoa ou a atitude de outra, mas sobretudo a atitude que talvez nós mesmos cometemos, a título de erro, porque apontar é mais fácil do que assumir. Assumir um erro às vezes nos traz um pouco de vergonha, nos traz um pouco de receio, não é verdade? Mas apontar é mais fácil, né? Nós jogamos uma responsabilidade para o outro. Então começamos a pensar exatamente o que ia acontecendo ali e o que é diferente de hoje. E nós já começamos exatamente com uma paraxá, uma porção semanal, que conforme nós vemos estudando paraxá após paraxá, o povo até esse momento, quantas bênçãos, quantos milagres eles já tinham visto com os olhos físicos, muitos com os olhos espirituais, obviamente, já tinham visto, já tinham presenciado o livramento de Adonai para o povo, presenciado o livramento de morte, muitos, mas mesmo assim, novamente eles se levantam e voltam a pecar. Várias vezes, eu cito um exemplo aqui, o bezerro de ouro, em Êxodo capítulo 32, é um belo exemplo de que eles pecaram, erraram, o Eterno veio com sua mão, e assim vários ali foram levados à sepultura. Não é verdade? O interessante é que Coré, Datã e Abirão, e On também, porque nós começamos a ler o capítulo 16, e vemos aqui a menção de mais uma palavra, mais uma pessoa, perdão, que é On. Vamos lá abrir? Números capítulo 16. Mas estes homens, né, Coré, Datã e Abirão, e On também, foram os responsáveis ali, inicialmente, para levantar toda essa rebelião, levantar todo esse motim, junto com 250 líderes. Nós vamos ler isso daqui a pouco. Isso também é importante que nós frisemos, não eram pessoas ditas comuns, eram pessoas que tinham a sua responsabilidade, tinham os seus compromissos, tinham os seus trabalhos ali junto a todo o povo, e se estavam nessa condição, foi porque o Eterno mesmo os colocou ali. Não foi porque eles se autoelegeram até o presente momento, eles já eram líderes. A palavra já diz ainda que a rebelião é pior que o pecado da feitiçaria. É verdade. A rebelião, o Marcos está dizendo, que é pior do que o pecado da feitiçaria, correto? Amém? E é verdade. Então eram pessoas que estavam ali, tinham sido colocadas pelo Eterno. Isso é para que nós prestemos atenção, que quando Ele dá, se não fizer o que Ele determina que seja feito, Ele tira. Se Ele dá um cargo para mim numa empresa, e eu não honro a bênção que Ele entregou na minha mão, e trabalho justamente, corretamente, com os colegas, com os meus superiores, ou os que são meus subordinados, Ele pode tirar. Ele vai e pode me tirar. E nós vamos ver à frente de que formas que muitas vezes Ele acaba tirando. Mas vamos lá. Números capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Coré, filho de Zizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben,
encheram-se de presunção e se levantaram contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, líderes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de posição. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, toda a comunidade é santa, todos eles são santos, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a comunidade do Eterno? Quando Moisés ouviu isso, caiu prostrado com o rosto em terra. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã pela manhã o Eterno fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a ti. Assim, aquele a quem escolher fará chegar a ti. No versículo 3, é interessante a gente observar: ajuntaram-se contra eles, contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a comunidade é santa, todos eles são santos, e o Eterno está no meio deles. Porque vos elevais sobre a comunidade do Eterno. Irmãos, em todo e em qualquer lugar, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, e não adianta taparmos os olhos. Isso vai acontecer, acontece e sempre vai acontecer. Em todo e qualquer lugar, existem pessoas descontentes com os seus líderes. Existem pessoas descontentes com as leis estabelecidas. E Vitor, tudo bem? Que o Eterno te abençoe, meu irmão. Amém, bom te ver aqui. Amém. Pessoas descontentes com a lei, as leis que são estabelecidas e precisam ser seguidas. Em todo e em qualquer lugar. Isso acontece aqui, acontece na minha família, acontece no trabalho, acontece em qualquer lugar. E o impressionante é que essas pessoas, eu estou falando, vocês comecem a puxar na mente de vocês aí uma comparação com o que vocês já presenciaram na vida. E o interessante é que essas pessoas, muitas vezes, elas camuflam o seu interesse próprio. Elas escondem o seu interesse próprio, a sua vontade própria, dizendo que o que eles estão fazendo é em prol do coletivo e é para o bem de todos. Isso que nós precisamos perceber. Por isso que muitos, às vezes, estão despreparados, não têm atenção e dão ouvidos a estas coisas. Eles chegam falando baixinho, suave, incitam, omitem o seu interesse. No caso aqui, Datã, Coré e Abirão tinham os seus interesses, na verdade levaram 250 líderes, pronunciam-se como se estivesse falando algo em prol de todo o povo, como se o povo estivesse totalmente descontente. Talvez houvesse alguns ou outros que falassem, a multidão era muito grande, e não é simples lidar com muitas pessoas juntas. E isso nós precisamos entender para termos o discernimento de quando isso começa, de quando isso chega a um determinado ponto e de até que ponto isso pode prejudicar a comunidade. Isso pode prejudicar a minha família, pode prejudicar o meu trabalho. E como nós vamos adquirir isso? Através da palavra do Eterno, não tem jeito. A rebelião que nós vemos aqui, ela foi motivada não por razões idealistas, ou por algum motivo real, como eu disse antes, que o povo estivesse todos pedindo ali que fosse acontecer isso. Pelo menos nós não vemos essa menção na Paraxá. Nós vemos explicitamente aqui o que acontece com Coré, Datã, Abirão, se levantam com os 250 mais homens contra Arão, contra Moisés, 2 que foram por intervenção divina separados como líderes. Então, à medida que eles fazem isso contra contra Moisés e Arão, eles estão indo diretamente contra quem os estabeleceu como líderes, estão falando diretamente contra Adonai, estão pecando diretamente contra o Eterno. E como isso a gente pode perceber? A motivação que nós vimos ali foi uma inveja. Eles não enxergavam Coré, Datã e Abirão, mas os outros, eles não enxergavam. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos observar, nós vamos falar isso mais à frente, quantas vezes uma pessoa que está num momento como esse, incitando algo que não é positivo, por mais que chegue alguém com toda a prudência, toda a calma e tenta alertá-lo sobre isso, ele não enxerga que ele está errado. Liz, pode falar. Eu vejo que tem algo grave, gravíssimo aqui, quando eles usam essa expressão: toda congregação é santa, todos eles são santos, e o Eterno está no meio deles. Ele comparou, ele tomou a congregação, dizendo uma mentira, porque se você volta na Torá, no capítulo 11,
Você sabe que tinha um populacho no meio deles muito grande e que não estava nem disciplinado e nem preparado para ter uma vida com Adonai. Sim. Então, o que eles falam aqui não é verdadeiro. Não, é uma não é acusação completamente irreal, de uma quimera, de um sonho que não está de acordo com a Torá. Esse problema aqui eu acho grave e gravíssimo. Porque se Adonai separa alguém para liderar, porque ele vai capacitar, porque nenhum de nós somos capacitados. Sim, exatamente. Nenhum ser humano na face da terra É capacitado. tem capacidade. Quando Adonai chama Bezalel e Aholiabe, ele vai embutir neles o espírito de conhecimento, Exato. espírito de toda destreza para construir o tabernáculo. Então, tudo que nós temos depende dele. Sim. Então, eles erram aqui numa grandeza muito, muito grande. Exato. Contra o Eterno. Contra o Eterno. Eles infringem aqui contra Adonai diretamente, que é uma mentira. Uhum. Que se os dois foram levantados, eles estavam sendo preparados e santificados e purificados por Adonai para exercer aquilo ali. Exato. Entendeu? A situação grave, gravíssima Grave, aqui é dizer que toda congregação é santa. Não é. Não. Tem os que se preparam mais, tem aquele que é mais devagar. O passo é lento para a compreensão da palavra e para que as pessoas sejam disciplinadas, se santifiquem. Não é verdade. Sim. Isso aqui que eles dizem. E o interessante que a senhora está falando, que isso é uma característica do que não enxerga. É mentir, é uma característica, é uma das características do cego, que nós vamos chegar lá também. Quando nós vemos aqui, a pastora foi muito feliz nessa colocação, porque isso também é uma característica daquele que chega sutilmente escondendo os seus desejos, as suas vontades. E ele usufrui, usa essa questão de mentir também. Então, só acrescentando ao que a pastora falou, é uma grande verdade. E isso é muito forte, porque eles estão diretamente afrontando ao Eterno. Quando nós vamos para o versículo 12 do mesmo capítulo, para a gente não ter que ler tudo aqui, Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de... Só um parênteses aqui, senão você vai ficar me incomodando a cabeça aqui. Eu estou desde o começo me incomodando. Nós temos aqui a menção de 4 nomes, correto? Coré, Datã, Abirão e Om. Se observarem, Om não é pronunciado em mais nenhum momento aqui. Não é pronunciado mais. É só Coré, Datã e Abirão. Exatamente. E os estudiosos nos explicam, eu li isso e reli, você já ensinou sobre isso aqui o ano passado, eu me recordo, é que o seguinte, eles dizem que Om foi poupado porque ele se arrependeu, porque ele tinha uma mulher prudente ao seu lado. Ele tinha uma mulher que não permitiu que ele desse sequência junto com Coré, Datã e Abirão. Olha o que uma mulher prudente faz ao seu marido. Por isso, os outros 3 saem, e ao contrário de Om, as mulheres, tanto é que fala ali que da Coré, Datã, saíram com suas mulheres. As mulheres desses 3 primeiros, elas ficavam incitando, fomentando seus maridos para que eles continuassem e dessem continuidade a essa rebelião, digamos assim. Isso é muito importante nós percebermos, porque o que é dentro do nosso lar, isso pode ser o contrário. Às vezes o marido incitando a mulher a cometer um erro grave também, não só a mulher, mas como a prudência ela tem que estar presente na vida do homem, tem que estar presente na vida da mulher. Ali, a mulher de On, segundo nossos estudiosos, ela o poupou da morte, o poupou de dar sequência àquele pecado grave. Né? Já do outro lado não, as mulheres elas continuaram instigando, incitando seus maridos a dar continuidade ao erro. Voltando ao versículo 12 do capítulo 16, Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles porém disseram, não subiremos. Porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra em que manam leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente domines sobre nós? Até o 15, né? Além do mais, não nos trouxestes a uma terra em que manam leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Eterno, não atentes para a sua oferta, não tomei deles
Não tomei deles um jumento, nem sequer fiz mal a nenhum deles. Quando a gente lê a nossa tradução, né, e às vezes a gente, se ficar preso nela, nós não vamos ter o entendimento correto, é importante a gente buscar uma tradução um pouco mais próximo do original. E eu busquei, e olha como está escrito numa outra tradução, que ela é bem mais próximo do original. Versículo 13, só o versículo 13 e o 14. É pouco que nos tenha feito subir de uma terra fluente de leite e de mel para nos fazer morrer no deserto? E queres nos comandar? Sim, nos comandar? Versículo 14. Mas não é, de jeito nenhum, a uma terra fluente de leite e de mel que nos fizeste vir para nos dar posse de campos e de vinhedos. Vazarias os olhos destes homens, não subiremos. A primeira observação que é importante ligarmos aqui é que quando nós lemos na nossa tradução, é uma pergunta, né? Observem. É uma pergunta. Ele não fala vazarias os olhos, né? Ele fala, porventura arrancarás os olhos a estes homens? É uma pergunta. Próximo do original não é uma pergunta. É uma informação. Vazarias os olhos destes homens. Não subiremos. O que acontece? Os estudiosos também nos dizem o seguinte. Quando eles estão falando essa palavra, dessa forma, afirmando que Moisés vazaria, está vazando os olhos deles ali, eles estão dizendo que as palavras de Moisés estão cegando o povo. Estão incitando, dizendo, querendo dizer que o que Moisés fala ao povo que vem do Eterno, olha só como é diretamente ligado a Adonai, que vem do Eterno, é o que cega o povo. Misericórdia. Como pode? E isso acontece, vamos lá, vamos trazer para os dias de hoje. É diferente dos dias de hoje? Não é diferente do dia de hoje. Vamos continuar. Tem muita comparação que é importante nós lembrarmos, até para nos atentarmos se em algum momento nós perdemos o nosso tempo com esse tipo de coisa, né? Quando eles fazem isso, na realidade, são eles que estão cegando todos aqueles que vieram com ele, com as palavras. Porque eles trouxeram mais um bando de pessoas para irem diretamente contra Adonai. E isso é uma forma daquele que é cego, daquele que não enxerga, acusar a outros. Ele diz que o outro está fazendo algo, quando na realidade ele está fazendo, e dizendo que o outro está fazendo. Fui claro? Então tá bom. Continuamos. E aqui, irmãos, o interessante é que a gente vê um claro exemplo, quem não enxerga, e aqui não enxergaram, não enxergavam, nós vemos um claro exemplo de insensatez. Insensatez, se eu chego para o Leonardo, você é insensato. Ele vai até achar bonito, talvez, se ele não souber o significado da palavra. Correto? Se a pessoa não souber o significado da palavra. Mas se eu chego para ele e falo, você é tolo. Rapidamente ele se atenta. Só que é a mesma coisa. Insensato é igual a tolo. Tanto que nas traduções que nós lemos aqui, várias vezes vem a palavra insensato ou a palavra tolo. Tem o mesmo significado. Então aquele que não enxerga, ele também é insensato. E o que é uma pessoa insensata? Eu vou ler aqui. Insensato significa, prestem bem atenção por favor, aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente. Age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. Insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. É diferente dos dias de hoje. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. É diferente dos dias de hoje. Pratica seus atos sem temor ou sem acreditar que o que está prejudicando e maltratando os outros, já que não tem a correta consciência das maldades que consegue arquitetar e colocar em prática. É ou não é um tolo? Ele nem percebe o mal que ele está causando para os outros. De tão tolo, tão insensato, e de tanto que ele não enxerga o mal que ele pode trazer para uma comunidade, para uma pessoa, para um familiar, para um colega de trabalho. Em Provérbios 13, versículo 20, Provérbios 13, versículo 20, a gente vê isso muito claramente. O que diz lá?
Provérbios 13, versículo 20. Anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos ou do insensato sofre aflição. Se a gente voltar um pouquinho, no mesmo capítulo, versículo 16, diz o seguinte: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato, o tolo, expõe a sua loucura. Para nós vermos a diferença do prudente e do tolo, do insensato, basta nós irmos para Paraxá. As atitudes de Coré, Datã e Abirão versus as atitudes de Moisés e Arão. É muito claro a diferença. Tudo o que acontece, Moisés prostra o rosto em terra, o povo faz o que faz aqui, morre esses 250 com Coré, Datã e Abirão, depois o povo vem e continua fazendo o quê? Novamente a murmurar, que o Léo explicou semana passada sobre murmuração. Mesmo o povo vendo tudo aquilo que aconteceu, no dia seguinte, né? Não é na semana seguinte, no ano seguinte, 10 anos depois, não. No dia seguinte, é o que está escrito na palavra, começam novamente a murmurar. Olha a atitude de Moisés. Uma praga veio sobre todos, Moisés prostra, chama Arão, pede para ele pegar o incensário, correr no meio do povo para cessar a praga. Mas ele correu, tadinho, deve ter corrido muito, né? Mas só morreram 14.700. Só 14.700, porque quantos não tinha ali? Talvez mais de 2 milhões de pessoas. Morreram só 14.700. Ainda conseguiu não permitir que fosse mais do que isso. Olha a prudência de Moisés, pensando no todo, pensando no bem de todos, quando os outros, não. Provérbios 26, esse eu quero ir com vocês. Provérbios 26, versículo 4 e versículo 5. Não respondas ao tolo com semelhante insensatez. Prestem bem atenção, não respondas ao tolo com semelhante insensatez, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo conforme merece sua insensatez, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos, não aos olhos de Adonais. Então, quando eu perco o meu tempo dando ouvido ao tolo, eu me torno tolo. Quando eu perco o tempo dando ouvido ao tolo que não enxerga, porque ele é cego, porque ele tem os interesses dele, eu me torno o quê? Igual a ele. Exatamente igual a ele. E o interessante, irmãos, que os insensatos, eles são cegos. E existe diferença, existe a cegueira física, nós vamos ver mais para frente, e existe a cegueira espiritual. Nós estamos falando nesse momento da cegueira espiritual. E Yeshua fala muito bem sobre isso lá em Mateus 15, versículo 10 a 14. Podem ir lá. Mateus 15, isso, do versículo 10 ao 14. Amém? E convocando a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam? Ele, porém, respondeu, veja como ele é muito sábio, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar a outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola, só dando sequência aqui, não preciso continuar. Um cego que se apoia em outro cego, ele vai cair no buraco. Então, se uma pessoa é insensata, ela tem o hábito de chegar no ouvido do outro e falar para tentar tornar o outro cego, e o outro não tiver a sabedoria, também se tornar um insensato e cego, todos dois vão cair aonde? Oi? Pessoa que é capaz
Exatamente, Marcos. Baruch Hashem, Marcos. Marcos está dizendo que muitas vezes as pessoas buscam ajuda espiritual em alguém que não tem competência alguma, não está preparado para isso. Não é verdade, Marcos? Não está preparado, muito menos foi separado para aquilo. Porque o que você está dizendo é exatamente a frase que eu vou dizer agora, Marcos. Vou ler, eu não vou nem falar de cabeça. Quem pode servir espiritualmente a outros enquanto espiritualmente é cego? Quem pode servir espiritualmente a outro se ele também é cego espiritualmente? Vai de contra? Sim, tira a trave do seu olho, tira o cisco do seu olho, para que você possa abrir e enxergar. Exatamente. E aí também liga com o seguinte: as pessoas não têm entendimento do que significa ver e enxergar. Muitos pensam que é a mesma coisa. Não é. Ver e enxergar tem uma diferença enorme. Vamos lá. Ver é... Microfone? Microfone. Tem uma pergunta para fazer. Claro. Se eu conseguir responder. Como é que eu posso identificar que aquele que eu me aproximo é um condutor cego? Como é que eu posso identificar que aquele ao qual eu me aproximo para me conduzir é um condutor cego? Espiritualmente ele não tem capacidade para me conduzir. O primeiro ponto são as atitudes. As frutos. Primeiro ponto são as atitudes. Os frutos. Exato. São as atitudes que ele tem e os frutos que ele tem dado. Isso. Como eu me aproximo, vou dar o seu exemplo, tá, João? Não é o caso, tá? Eu me aproximo do João, que não tem fruto nenhum, é uma pessoa que tem atitudes que não condiz com a palavra. Como? Não posso. Não é verdade? As atitudes e os frutos mostram, o Eterno fala isso na palavra dele, né? Sobre o fruto, através dos frutos o conhecereis. Através dos frutos, Yeshua fala isso, muito claro, através dos frutos. Agora você me fez lembrar um ensino que eu aprendi aqui na casa, que você identifica isso também, não só através dos frutos, mas você observa se aquele ou aquela cumpre mandamento. Não cumpriu o mandamento, automaticamente não produz fruto. Exato. Como é que eu vou confiar naquele que não cumpre nem o Shabat? Exato. Como é que eu vou me apoiar naquele que não despreza a Torá e os mandamentos? Aquele que despreza a Torá. Então eu acho que é isso aí, é o fruto mesmo. É o fruto, não tem jeito, é o fruto. Pode falar também. Concordo plenamente, não discuto isso, mas aí a diferença de saber o que é fruto do que não é fruto. Porque também tem essa questão, porque em Mateus 23, Yeshua, advertindo os fariseus pelos excessos de tradição, ele diz: fazei o que eles dizem, mas não faça o que eles façam. Esse que é o cuidado dos dias atuais, porque o sujeito pode estar todo em linha com a tradição e ele não tem fruto da Torá pela questão do mandamento, porque cumprir tradição é uma coisa, cumprir Torá é outra. A tradição, ela nasce em meio ao povo judeu como uma tentativa do povo judeu não deixar de cumprir mandamento. Aí nos dias de hoje a gente vai em busca da tradição sem conhecer mandamento. Isso. É nisso que a gente aqui na casa bate muito, porque fica parecendo que a gente é contra a tradição. Não somos, mas nós somos contra vestir-se numa capa de tradição e por dentro está podre. Podre no que eu quero dizer não tem fruto para dar baseado na Torá. Sim. Porque aí vem a advertência do Mashiach. Então, se você hoje vai buscar alguém para te ajudar, se você olhar buscando um perfil tradicional muito perfeito, você está arriscado de estar comprando uma coisa que por dentro não está tão boa quanto por fora. Exato. Na hora de morder, o gosto do lado de fora é bom, mas quando você aprofunda a mordida dentro, não é bom. A gente não tem situações que a gente come, às vezes, Ulisses, algumas coisas assim. Essa insensatez que você está tocando é o que nós vamos começar a fazer estudando o livro dos Gálatas. Porque Gálatas capítulo 3, Paulo adverte, ele diz assim: ó insensatos Gálatas. Porque eles começam a olhar para a obra da carne do indivíduo e o indivíduo abandona a obra da Torá. Exatamente. Ele ali não está advertindo o povo a não seguir a Torá. Exato. É um dos textos mais usados para se dizer que a Torá ela é má, ela é pesada, ela é isso, ela é aquilo, e o povo ignora a Torá. Ele está dizendo, aquele que cumpre a Torá como uma obra da carne,
de uma forma carnal, que é isso que você está falando, é considerado insensato. Aí ele diz assim: quem vos enfeitiçou? Quem é que botou na mente de vocês que cumprir de forma carnal a Torá é a essência da Torá? Se nós olharmos Paulo por aí, Gálatas começa a se tornar um livro bem mais aprazível para nós do que muitas vezes hoje nós temos um certo receio, porque parece que está havendo uma confusão. É só por causa... Desculpa. Olha só que interessante, o Marcos falou, tinha uma frase, você está falando, tem uma aqui, ó. Eu vou ler, vou pular um pedacinho, mas eu volto. Em todo homem, o mundo interior se reflete nos seus atos exteriores. Então a pessoa que está podre por dentro, por mais que ela tenha uma casca, em algum momento vai refletir essa podridão interna dela. E os interesses pessoais do homem, para mostrar isso, e os interesses pessoais dos homens afetam muitas vezes uma coletividade inteira. A pessoa se prostra como uma correta, que segue tudo direitinho, mas está podre por dentro. Num dado momento aquilo aflora, e aí ele já está contaminado e contaminando toda uma comunidade. Mas voltando à questão, que também Léo também, né? É interessante a gente perceber. Oi, Marcos. Boa observação. Sim, amém, Marcos. Exato, amém, Marcos. E uma observação interessante essa tua, Marcos, e serve para todo mundo a observação do Marcos. Eu vou repetir, o Marcos está dizendo que muitas vezes chega uma pessoa nova na casa que não conhece, e ela vai a uma pessoa que ainda não está preparada, uma pessoa que não está com os olhos abertos espiritualmente falando, para ouvir a palavra. Mas aí temos dois problemas, Marcos, dois problemas interessantes que nós precisamos prestar atenção. Se isso acontecer, e acontece às vezes, corre o risco do que você mencionou, a pessoa pode muitas vezes ouvir e ir embora. Não é verdade? E ouvir o que não era para ouvir, ou acabar atrapalhando, trazendo mais confusão mental na pessoa. Mas também precisamos ter atenção, e daí que a pessoa não entende o que é ver e enxergar, e eu vou explicar, é justamente o fato do seguinte, que a pessoa que foi procurada, se ela não se sentir preparada, ela tem que ter o bom senso, tem que ter o discernimento, ou se não tem, buscar no eterno, para que ela diga: irmão, eu não estou preparado para lhe aconselhar, procura a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C, que provavelmente ela vai poder te auxiliar. Então, existem as duas pontas, entende? E isso é importante nós. Não é vergonha para mim se eu disser: olha, eu não estou preparado para te responder. Estou vendo, não sei se é a primeira vez que tu vem aqui hoje. É a primeira vez. Se ele chega para mim e ele me faz uma pergunta a qual eu não tenho resposta, a coisa mais sábia é eu dizer para ele: me perdoa, irmão, eu não tenho essa resposta, mas vou procurar alguém para lhe auxiliar. E vou buscar alguém na casa que possa trazer o entendimento para ele. E não eu me arriscar e de inventar alguma coisa, buscar na palavra sem saber o que ela quer dizer, né, o significado, buscar ali na palavra contextos que vão encantar os ouvidos dele, vão encantar os olhos dele, e ele ainda vai sair daqui falando: nossa, esse homem é tão conhecedor da palavra. Coisa nenhuma, eu sou um grande mentiroso. Sou um grande mentiroso. Isso nós precisamos ter atenção a respeito disso, ficarmos muito atentos, tanto nós que estamos aqui. Pode falar, Marcos. Eu comecei a conversar com ele, ele queria fazer eu desacreditar em Yeshua. Essa pessoa nem está animada, o Eterno limpou ele, sabe? O Eterno limpa tudo que vem de errado. O Eterno, Marco, o Eterno limpa tudo aquilo que não convém. Amém, Marco. Eu estou gostando, Marco, está participando bastante. Amém, Marco. Que o Eterno te abençoe muito. Continua, não para não. Aquilo que meu pai não plantou, exatamente, ele vai tirar. Aquilo que, exato, o Léo está até lembrando aqui, Marcos, aquilo que o meu pai não plantou, ele vai retirar. Nós lemos agora, pô. E indo agora, Marcos e irmãos, para a questão do ver é superficial, tá? E raramente possibilita registro.
arquivos e memórias, do que foi visualizado. Ou seja, eu vejo, mas eu não gravo na minha mente, né? Eu vejo, não gravo, daqui a minutos eu nem lembro daquilo que eu vi. Já o enxergar é uma percepção em estado de alerta. É uma percepção em estado de alerta, de presença, e possibilita o estado imediativo, o registro do aqui e agora. O enxergar costuma ir além do físico, capacitando percepções do que está oculto. Então eu passo a enxergar coisas que a grande maioria não enxerga. É o perspicaz, é o esperto, é o que age rapidamente porque está vendo uma intenção negativa. Exato, porque ele vê espiritualmente. E quando nós entendemos a diferença entre o ver, a diferença entre o enxergar, nós devemos também entender que a diferença que eu falei lá atrás, sobre a cegueira física, que é uma coisa, e muitos poderiam chegar, como é seu nome? Wesley. Chegar para o Wesley, que está aqui a primeira vez, e no intuito de ajudá-lo, se ele está perguntando algo a respeito, ler textos ali que estão falando de cegueira física. Não é verdade? Por não ter o entendimento, começar a explicar algo que não tem nada a ver com a tua dúvida, se for o caso. Estou pegando só como exemplo. Se nós lermos, por exemplo, Mateus 9, tem Mateus 9, Marcos 8, tem vários textos que Yeshua menciona sobre isso, mas vamos em Mateus 9, para só exemplificarmos aqui o que é uma cegueira física. Mateus 9, do versículo 27 ao 31. Partindo Yeshua dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram de Yeshua, lhes perguntou: credes vós que eu possa fazer isso? Responderam-lhes: sim, Adão. Então ele tocou os olhos deles e disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os seus olhos se abriram. E Yeshua, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuidado para que ninguém saiba disso. Quando, porém, eles saíram, espalharam a sua fama por toda aquela região. Não tem jeito, né? O ser humano ele não se contém, né? E Yeshua deu a ordem: não fala para ninguém. Exato, o homem estava cego, não enxergava não sei quantos anos, foi curado e passou a enxergar, ele fica louco de alegria. É até compreensível um pouco, não é verdade? É até um pouco compreensível. Então isso aqui nós estamos falando de uma cegueira física, tá bom? A cegueira espiritual, nós vamos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 11. É verdade, Marcos. 1 João, capítulo 2, versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui nós estamos falando de uma cegueira espiritual. Então, olha só que interessante. A pessoa, ela é insensata, ela é tola, ela se torna cega, porque ela não sabe discernir o que é ver e enxergar, ela se torna cega espiritual. E se o outro lado perde tempo dando ouvido a essa pessoa, ele também se torna cego, como nós falamos, não é verdade? E aí vinha a frase que eu falei para o Léo: quem de nós nunca vimos uma situação similar como essa? Seja em casa, seja no trabalho, uma situação em que alguém incita a discórdia, incita confusão, incita uma rebeldia contra uma ordem determinada por um pai, por um patrão talvez, uma ordem correta. Quantos de nós não vimos? Ou quantas vezes nós também não cometemos esse erro? Quando observamos uma atitude de um líder, alguma coisa, ao invés de eu respeitar o que o Eterno colocou ali como líder, eu começo a falar só porque eu estou colocando o meu entendimento. E eu colocando o meu entendimento, eu estou explicitando que eu estou cego espiritualmente. E aí o problema maior não é esse, porque se eu faço isso quietinho comigo, é um papo, é uma conversa entre eu e Adonai.
Mas isso eu faço com a pastora, com outro e saio falando com outros. Eu estou angariando adeptos. Eu estou angariando adeptos. Angariando adeptos. E aí é aquela questão. A praga, ela vai fazendo o quê? E se não temos pessoas que enxergam, pessoas que estão com os olhos abertos, o que acontece? Ela vem e acaba com tudo. Ela vem e acaba. Por isso que tem as pessoas que têm os olhos abertos, têm a capacidade de enxergar, têm a capacidade de discernir, para justamente ter, tá atento, viu uma atitude que não condiz, tem que agir. A pastora fala isso sempre, viu uma atitude, tem que agir. Se não é capaz de fazer isso sozinho, busca apoio de alguém que também tenha a capacidade espiritual para tal, para agirmos rapidamente em prol do todo. A Bride Hadachá fala até muito bem sobre isso. Vamos lá, em Romanos 13, 1 a 7. Quando nós nos levantamos contra líderes, contra uma autoridade constituída. Eles se levantaram contra as autoridades constituídas por Adonai. Fala no microfone, por favor. Novamente, lembrando que a Torá nos proíbe a seguir as multidões, né, porque a multidão vai levar para um caminho que não foi estabelecido por Adonai. Sim. Esse capítulo 13 aqui de Romanos, ele é bem enfático sobre essa questão. Sim, ele é bem claro. E uma coisa que nós aprendemos nessa semana também, que quando isso acontece, foi até a pastora que ensinou, isso foi muito interessante para a minha vida. Quando nós fazemos isso dentro de uma casa, eu começo a incitar isso contra o meu irmão, ou aqui dentro da congregação, contra um irmão aqui dentro, ou no trabalho, contra um colega do meu trabalho, eu estou furando o meu próprio olho, né? Presta atenção, vou repetir. Se eu tenho um irmão e começo a incitar contra o meu irmão com alguém, algo que não é positivo, ele é meu irmão, sangue do meu sangue. Eu estou furando o meu próprio olho. Eu estou furando o meu próprio. O insensato não vê isso. Não, desculpa, ele não enxerga isso. Ele não tem esse discernimento. Ele está furando o próprio olho. Se eu estou com meus colegas no trabalho, falando contra a empresa que paga o meu sustento básico do mês, eu estou furando o meu próprio olho. O meu próprio olho. E combina com o quê? Com demissão. Depois eu falo, me mandaram embora. Eu não sabia por quê. Agora estou desempregado. Eu não sabia por quê. Quando eu faço isso aqui na comunidade, com todos os nossos irmãos que se reúnem juntos, eu estou falando do João, do outro ali, eu estou furando o meu próprio olho. Se eu estou dentro de uma comunidade a qual eu entendo que é o melhor lugar para a minha vida, para me aproximar ao Eterno. Microfone. Tem internet? Tem internet, os irmãos da internet precisam participar. Paulo fala bem assim, expulso imoral. É a mesma questão que o Datã Abirão, sai do meio deste povo. Sai do meio desse povo. Porque ali o Eterno vai estabelecer os juízos que provém dele. E Paulo é enfático, é expulso imoral. Exato. Para que Adonai possa julgá-lo. Exato, possa vir o estabelecimento divino, o julgamento divino, a intervenção divina. Porque existem situações que só uma intervenção divina. E se eu não sou capaz de lidar com aquilo, eu calo a minha boca e vou pedir ao Eterno, faça uma intervenção divina. Eterno, faça uma intervenção divina. E Ele faz. Ele vai fazer. Vai fazer. Nós vamos ver alguns exemplos aqui claríssimos do que é fechar, do que é abrir o olho. Pode falar, irmã. Isto. Cair nisso. Que não levam a nada. Se você levanta como um líder, que não é o homem que levanta o líder, mas é o próprio Eterno, quando você se levanta contra isso, você traz corrupção até. Exatamente. Quando você se levanta contra um líder estabelecido pelo Eterno, você traz maldição para a sua própria vida. E isso é uma característica interessante que você está falando. Por quê? Porque a pessoa que é insensata, que faz esse tipo de coisa, ele não percebe. Ele não consegue enxergar, irmãos, a maldição que ele está trazendo para a vida dele fazendo isso.
tá? E ele não consegue de forma alguma enxergar o que outras pessoas estão recebendo de bênçãos do Eterno. E aí eles se tornam Sim. E aí isso vai de conta que nós falamos lá atrás. O Eterno coloca a pessoa como líder, mas ele também tira. Ele vai tirar. Se a pessoa não andar com conduta, andar corretamente, o Eterno vai estabelecer justiça e julgamento. Aquele que ele colocou, do mesmo jeito que ele coloca, ele tira. Para ele não tem problema quanto a isso. Então, colocou, não seguiu aquilo que ele tinha como plano, tira rapidamente, acabou. O Eterno coloca um líder, o Eterno tira o líder, quando Ele quer, quando Ele bem entende, porque Ele é soberano, Ele manda, Ele determina tudo, ponto. Não cabe a nós questionar isso. Por quê? Porque não cabe a nós, Ele colocou, e Ele sabe de todas as coisas. Há julgamento para todos, há tempo de julgamento para todos. O que eu quero trazer aqui é que nós temos que ter a capacidade, buscar no Eterno a capacidade de entendimento para podermos enxergar, para não ficarmos cegos, estarmos com os olhos abertos, entendemos a diferença do enxergar para sermos rápidos, agirmos e não cometermos os erros quando nós damos ouvidos a tolos, desrespeitando uma autoridade, desrespeitando alguém que foi estabelecido pelo Eterno, ou mesmo um colega, um parente, um amigo, um irmão. Porque isso não ajuda, não abençoa absolutamente nada e ninguém. Beleza? Fechou aqui? Então tá bom, vamos continuando aqui. Qualquer pessoa é considerada cega quando permite que o senso de importância própria, o ódio a seus semelhantes ou qualquer outra atitude errada a impeça de ver as coisas do ponto espiritual. Nós lemos isso lá em 1 João capítulo 2, versículo 11, foi o que nós lemos lá em cima. Sobre Romanos, né, nós acabamos não lendo, vamos ler Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Elohim. As autoridades que há foram ordenadas por Elohim. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Elohim. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Aquela questão de trazer a maldição sobre si mesmo, né? Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Amém, exatamente, amém. Pois ela é ministro de Elohim para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Elohim, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência, os olhos estarem abertos. Por essa razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Elohim, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Ponto, fechou. É muito clara a palavra do Eterno aqui, é muito clara, muito clara. E onde nós podemos ver exemplos sobre abrir os olhos e quando o Eterno acaba fechando os olhos de alguém? O primeiro relato de uma abertura de olho, né, nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 7. Quando Eva é aberto os olhos dela, ela passa a enxergar tudo que ela não enxergava. É um problema porque ela foi obrigada, através de um pecado, a passar por isso. Ela cometeu o erro para que os olhos fossem abertos naquela situação. Não significa que nós temos que cometer um erro para que venha até nós a abertura dos olhos. Exatamente, não é isso. Só um minuto, Marcos, para eu concluir meu raciocínio. Precisamos deixar claro isso, tá? Não é através do erro
Muitas vezes acontece, através de um erro me abre os olhos, mas eu não tenho que fazer o erro com o intuito de abrir o meu olho. Ficou claro, né? Só um minutinho. E em 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 24 até o 30. Primeiro Samuel 14, 24 a 30. Você pode ler para mim, Leomar, por favor? Tomar água? Ou Léo? 1 Samuel 14, verso 24 ao verso 30. Ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjurara ao povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel, a flor da terra. Chegando o povo ao bosque, viram o mel que corria, mas ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, levando à boca. Aclararam-lhe-se os olhos. Então disse um do povo: teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. É por isso que o povo desfalece. Disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Vede como se acharam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Até aqui está bom. Amém. Aclararam os olhos. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou de seus inimigos, não teria sido maior a derrota dos filisteus? Exatamente. Os olhos foram aclarados. Quando eu perco meu tempo dando ouvido ao insensato, aquele que é cego espiritual, eu me torno cego espiritual. Jonatas não sabia do que seu pai tinha determinado aqui. Ele nem sabia. Ele inocentemente foi lá. Talvez se ele tivesse ouvido do pai, obedecesse o pai. Mas aqui ele foi poupado de ouvir a ordem do pai em prol do todo. Em prol do todo. O povo foi abençoado e teve vitória porque eles simplesmente, humildemente comeu o mel. Estava com fome e os seus olhos foram abertos. Se eu perco tempo dando ouvido a quem vai querer fechar meu olho fecha. Eu não enxergo essas coisas, Léo. Eu passo a não ver aquilo que o Eterno determina que precise ser visto. Ulisses, pode ir. Interessante que depois dessa discussão sobre a autoridade, lembrando que Jonatas não afrontou a autoridade do pai porque ele não ouviu. Ele não ouviu. Ele não ouviu a ordem estabelecida. Exato. Então ele não foi contra a autoridade, ele não sabia. Ele inocentemente comeu, ele não sabia. Sim, ele foi conduzido pelo Espírito para livrar o povo, exatamente, exatamente. Eu vou pular um pouquinho aqui, só um exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 23, nós vemos ali claramente os exemplos, quando o Eterno abre e fecha os olhos. 2 Reis 6. 6, versículo 8. Tem outro exemplo, fechar os olhos, em Gênesis capítulo 19, do versículo 6 a 11 também, mas vamos acelerar um pouquinho aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o 23, é longo, vamos lá. Ora, para que a gente possa entender, eu acho que pode ler para mim, Léo, por favor, você está com o microfone aí? Me ajuda. Obrigado. Amém. Verso 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Elohim mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Elohim lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria,
que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Elohim se levantou muito cedo e saiu, viu um exército com cavalos e carros que tinham cercado a cidade. Então seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu: ó Eterno, peço-lhe que lhes abra os olhos, para que veja. E o Eterno abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Amém. Eliseu. Abriu os olhos espiritualmente dele. Amém. Então o inimigo descia contra ele. Eliseu orou ao Eterno: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem é esta cidade. Sigue-me, e vos guiarei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse-lhe Eliseu: ó Eterno, abre a este os olhos para que vejam. O Eterno lhes abriu os olhos e olharam e viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Feririas tu que tomaste prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Até? 23. Assim apresentou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor, pelo que não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Olha como o Eterno é maravilhoso. E aqui a gente pode observar o seguinte: parece uma inversão, né? O rei dando ouvido ao servo do Eterno. Isso. No primeiro momento ele dá ouvido aqui, e ele é salvo mais de uma das vezes. Dando sequência, ele poderia muito, se ele quisesse, por ser o rei, matar todos que estavam ali. Mas ele novamente dá ouvido ao Eterno de Adonai. Ao Eterno de Adonai, para que não mate. E eles lhe dão um banquete ao inimigo e depois os libera. O Eterno é maravilhoso. E o que nós precisamos prestar atenção e pedir todos os dias, é que Ele nos dê essa capacidade de entendimento, para que eu possa enxergar, para que eu possa ter atitudes corretas, para que eu venha dar frutos positivos, para que eu não venha a ser acometido de uma cegueira espiritual. Porque é muito claro. Por exemplo, você já deve ter percebido, quando vocês, já falei isso aqui hoje, vocês estão conversando com uma pessoa, está tentando explicar para ela que aquilo que ela está fazendo é ruim, é mal, e mesmo assim a pessoa fica batendo na mesma tecla, ela fica repetindo aquele erro do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Quantas vezes não acontece isso? Não é verdade? Então cabe a nós também, num dado momento, quando presenciarmos isso, nos afastamos e pedimos que o Eterno traga o entendimento dessa pessoa, e não sair dali e ir para outro e falar e questionar que está tentando porque a pessoa está errada. Se a pessoa está errada, tudo bem, está errada, mas não cabe a mim julgá-la, não cabe a mim fomentar aquela atitude para outros, não cabe absolutamente nada disso, porque isso não ajuda absolutamente nada, não ajuda absolutamente nada. Nada. E nós, quando temos esse discernimento espiritual, quando temos essa capacidade de entendimento, quando temos essa capacidade de enxergar e não somente ver, porque não estamos cegos, nossos olhos estão abertos, nós, observem isso, na palavra do Eterno, todos aqueles que estavam com o olho aberto, não teve um só exemplo, que eles fizeram algo em benefício próprio. Não tem. Eles sempre
pensa no todo. O tempo, não tem um exemplo de um que estava com os olhos abertos, abençoado do Eterno, em linha com Adonai, que ele pensou nele, no interesse próprio. Não há exemplo, não existe isso. Porque ele está o tempo todo preocupado com o todo. E isso passa a ser natural. Isso é uma coisa comum para ele, é uma coisa normal. Não é forçada, não é combinada, é uma coisa normal, a pessoa age assim, e daí entra aquilo que nós falamos, a gente vai vendo os frutos dessa pessoa, vai vendo os frutos dela naturalmente. É um serviço público, coletivo, pensando no bem de todos, corrigindo quando tem que corrigir, abençoando quando tem que abençoar, puxando a orelha novamente quando precisa, não é verdade? É dessa forma que funciona. Mas nós, que temos dentro de nós muitas vezes essa vontade, essa capacidade de pecar, essa capacidade de errarmos, fazemos muitas vezes o quê? Perdemos o tempo e damos ouvido e acabamos fomentando a informação. E muitas vezes a gente dá até ouvidos, irmãos. Se a gente pegasse aqui, pedisse para a Rutinha falar algo no ouvido dela, com certeza, antes de chegar aqui, já teria mudado tudo que falou. Não é verdade? A interferência humana, exatamente. Não é diferente no nosso meio. Eu não posso ficar perdendo o meu tempo, nós não podemos ficar perdendo tempo quando nós vemos a atitude de um líder, seja da casa, da associação Aleph-Beit, ou de uma empresa. Eu posso até não concordar, mas cala a tua boca. Cala a tua boca. Vai em particular com o Eterno, bota o joelhinho no chão, paga o preço que o outro está pagando, 10% só, 10% só, porque não tem noção quanto outros pagam. Bota o joelhinho no chão e fala: Adonai, traga a luz, a entendimento a mim, traga o discernimento, porque eu não tenho e não quero cometer pecado de murmuração, não quero cometer pecado de estar errando em algum momento. Me traga o discernimento. Não trouxe no primeiro, tenta o segundo, não trouxe no segundo, tenta o terceiro. Só a prática de eu não continuar falando algo que vai atrapalhar, já é bênção na minha vida, já é bênção para a minha vida. Então nós temos que tomar cuidado com isso, e pedir que o Eterno nos traga discernimento, sabedoria e capacidade de entendimento todo dia. Quer falar, Ramon? Pode falar. Ulisses, Yeshua, quando esteve aqui, ele, ao falar, a multidão, havia aqueles que estavam apenas para lamuriar. E ele, já farto, ele fala: veio João, o imersor, jejuando, andando de trapos e no deserto, e vocês os criticaram. E agora vem Yeshua, que come, bebe e senta com os cobradores de impostos, e agora vocês dizem: é comelão, é beberrão. Vocês só sabem criticar, isso. Mas é pelos meus atos e os meus frutos que tu vereis. Amém. E nós hoje, nessa geração de pessoas que criticam, que falam, essa geração de internet em que todos têm opinião, a gente tem o mau costume de criticar os nossos líderes. Mas a coisa mais difícil nessa geração é você ser um líder. É verdade. Porque de todos os lados vem crítica. E nós, como casa, precisamos aprender a ouvir, a murchar a orelha, porque os frutos dos nossos líderes estão aqui, são essas paredes, né? Amém. Eu, de manhã, quando desço a rampa e eu vejo a cozinha, apesar de não ter visto o anterior da casa, eu penso: nossa, que parede preciosa, porque é o fruto da nossa liderança. Que nós possamos murchar as nossas orelhas e observar esses frutos, para que possamos respeitar aqueles que são por nós. Amém, 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 amém. Obrigado, Ramon. Nós poderíamos ir a Atos capítulo 13, que foi lido hoje, estamos lendo toda semana, ali quando Paulo se depara com aquela situação. E só para a gente finalizar, um outro problema grave que nós vemos é o seguinte: nós, muitas vezes, tem aquela frase, como que é ver para crer, Devia ser escutar, entender para crer, mas não, olha, a frase está errada, ver para crer. Se ver é superficial, então eu não entendo nada e creio em algo que não tem valor algum. Se eu só vejo, eu creio em algo que não tem valor algum. A gente pode ver que depois aqui o que acontece? Precisou ser feito um ato físico para cessar a murmuração no meio do povo. O Eterno manda pegar a vara de Arão, mais as outras varas de cada um de uma tribo, para mostrar fisicamente. Só a vara de Arão floresceu, as outras não. É um cala a boca que o Eterno deu a todos. É cala tua
boca, eu o coloquei na liderança, então fica quieto. Fica quieto. Fica quieto, não continua que não adianta. Só um minuto, Marcos, só para... Exato, fica quieto. A vara de Arão teve que fazer um ato físico para poder acontecer isso. E se nós não tomamos cuidado e entramos nessa linha de ficarmos cegos, insensatos, né, olhando só o nosso interesse próprio, pode acontecer o que tem na palavra aqui, ficarmos cegos. Não é verdade? Gênesis fala isso lá, a questão em Gênesis capítulo 19, 6, 11, as filhas de Ló, quando estava lá aquela situação, que os anjos estavam ali, cegou todo o pessoal do lado de fora, ficaram cegos. Em Atos capítulo 13 também, quando o feiticeiro, né, está ali tentando impedir que uma pessoa interessada em aprender do caminho do eterno, e ele insistindo exatamente, teve uma intervenção ali, ele ficar cego. Exato. Normalmente quem não é corajoso, quem é mentiroso, quem é covarde, desvia o olhar. É normal isso. Normalmente o covarde, ele não olha no olho, ele desvia o olhar. Isso é muito comum, o covarde mentiroso. Microfone. Isso daí que todo o assunto que você abordou hoje me fez lembrar uma questão que a gente já vem tratando. Nós estamos falando da cegueira do outro, né? Tem a nossa também, né? Tem. Né? Mas Yeshua diz que se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco, não é isso? Ele está fazendo uma referência direta ao julgamento que veio sobre Coré, Datã e Abirão, porque eles caem num buraco. Sim. Ele está falando de algo que ocorreu e que acontece. Sim. Então, ele não está dizendo assim uma parábola ao léu, assim. Não. Ele está falando assim, ó, Coré, Datã e Abirão, como cegos, conduziram outros a um buraco, que a terra não se abriu ali. Sim. Foi a condenação dele. Então, Yeshua está voltando na Torá e mostrando de forma fácil. Mas você sabe uma coisa que eu conversei isso acho que com a pastora semana passada. O maior problema dos dias atuais, aí eu vou lá naquele ensino que ela deu, é nós pararmos de olhar para o espelho e amarmos a nós mesmos e amarmos o semelhante. Porque nós voltamos no assunto do DNA da Torá. Foi quando o Léo ensinou que a Torá está estruturada em 2 mandamentos. Ouve, ó Israel, Sim. ame o teu Elohim sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. É muito fácil para nós apontarmos a condição de alguém que está cego. É fácil. Nós nos reconhecermos como cego é bem mais difícil. Mas é muito difícil olhar para o cego e não desejar que ele caia. Verdade. O problema dos dias atuais é que identificar o cego é fácil. Reconhecer qual é o pecado para ele estar cego é fácil. Mas abraçar o cego para não cair no buraco é muito difícil. E muitas porque vezes você tem risco de ir comemora-se pro a buraco queda com ele, do outro, entendeu? comemora-se a Isso. queda de alguém. Se você observar, Ulisses, quando você pega a Paraxá, tem um momento ali que ele diz, você leu esse trecho, diz assim, e chamou Datã e Abirão. Isso. Ele já sabia que Coré não tinha jeito, mas ele insistiu com Datã e Abirão para que viessem a ele, para que Datã e Abirão não apoiassem a rebelião, porque ele viu que On se livrou. Dá mais uma oportunidade. Quando ele vê que o cabeça é Coré, que ele vê que Coré não tem jeito, ele vai em quem ele tem como tentar tirar do buraco. Ele vai em Datã e Abirão. Para dar mais uma oportunidade. Uma oportunidade de tirá-los. E lembrar de uma coisa, os filhos de Coré não caíram com ele. Não. Todos os salmos que nós lemos dos filhos de Coré, que está escrito no título do salmo, são filhos de um homem rebelde, mas que os filhos não foram enquadrados com ele. A próxima Paraxá ou é a outra, se eu não me engano, que vai citar que os filhos de Coré não morreram na tenda com ele. Os próprios filhos de Coré se recusaram a abraçar um cego, que era o seu pai, uma relação íntima de não sei, um amor de pai para filho, uma coisa que deve ser fora do comum. Os filhos olharem para o pai e falar, eu não vou morrer com meu pai. E você dá o passo a favor de Adonai. Amém. Olhar o cego hoje é fácil. Abraçar o cego para o cego não cair. Amar este cego. Porque vai ter uma hora que Adonai vai lidar com ele. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas até que Yeshua abraçou a prostituta, ele abraçou o cego, ele abraçou o aleijado, aqueles que ninguém quer abraçar. Amém. E nós, nos dias de hoje, queremos abraçar a nós mesmos e a nossa causa, mas ao semelhante que está indo para o buraco, é muito difícil. É verdade. A Torá proíbe, irmãos, a Torá proíbe, para você entender Atos 13, a Torá proíbe que você coloque tropeço diante do cego. Amém. O procônsul ali, que Paulo
estava ensinando a palavra e ele não conseguia enxergar, porque o outro Elimas, não é? Bar Jesus estava impedindo que o Procon se enxergasse. Ele estava aqui, a proibição está em Levítico capítulo 19. Paulo ali está usando essa proibição aqui, ó. Não porás tropeço diante do cego. Teme ao teu Elohim. Amém. Eu sou o Eterno. Aqui a Torá diz isso. Então o que está acontecendo ali é isso. Então nós temos que olhar para essa questão. Que você pode ir diante de um que é cego também, você criar tropeço ali, aí você está praticando feitiçaria. Sim. Entendeu? E vai criar muito problema com a Adonai. Exato. Muito. Por causa da legislação bíblica. E aí vai vir a maldição sobre si. Exatamente. Ali trouxe uma maldição e uma cegueira para Elimas temporária, né? Mas pode ser uma permanente, né? Exatamente. Não sabemos. Sabemos. Para a gente finalizar, Salmo 19, versículo 8. Se ainda alguém tem dúvida do que pode abrir os nossos olhos, Salmo capítulo 19, versículo 8. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela participação de todos. Que Tu possa nos abençoar no restante desse Shabat. Estaremos agora almoçando, ó Pai, com nossos irmãos, nossos amigos, nossos visitantes. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos aqui, porque isso é uma autorização Tua e precisamos aproveitar cada oportunidade que Tu nos dá, ó Pai, junto a nossos irmãos para aprendermos mais de Ti. Obrigado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Pai. Amém. Vamos ficar em pé. Os nossos visitantes estão todos convidados a almoçar conosco. Amém? Yevarei Adonai Vishmeleha, Yae Adonai Palavereha Viruneca, Issa Adonai Palavereha Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém, Pai, e amém.